Gente, tô eu aqui de novo, Camila, no Tu Viu. Tu que já tá inscrito, comenta aqui, né? Deixa teu comentário com as perguntas bestas que tu já teve que responder na vida, as melhores delas, e quais as respostas que tu deu e que tu gostaria de ter dado, né? Deixa teu like, teu comentário. Também, né, a respeito do vídeo, se não quiser deixar as perguntas. Toca o sininho para receber as notificações. E tu que não tá inscrito, faça a gentileza aí de fazer uma maratona lá nos textos do blog. Aproveita para se inscrever lá também, camilatuvio.com.br. Também se inscreve aqui no canal Maratonando os vídeos que tem aqui, ok? Continuando a série Perguntas Bestas, haja tolerância. Sim, gente, porque uma coisa que a gente tem que ter na vida é tolerância, né? Deficiente visual. Ser deficiente visual é para os fortes, certo? Então, o terceiro episódio, ele é marcado por uma pergunta que eu também preciso fazer uma pequena explicação antes, né? Existe uma curiosidade muito grande das pessoas que a gente vai no cinema, né? E aí tem a seguinte pergunta assim: então você não entendo por que o deficiente visual vai no cinema, né, se ele não enxerga? Bom, aí a gente vai fazer o quê com essa pergunta? Né? Vontade que a gente tem de responder, né? A resposta que a gente quer dar é que assim, porque a gente quer, né? Simples assim. Porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente está afim, porque o cinema é para todo mundo, quem quiser vai, quem não quiser não vai, né? É só pagar o ingresso, então tá tudo certo, né? Mas claro, eu sou uma lady, uma dama, uma pessoa muito educada. Eu jamais vou responder dessa forma, porque a gente entende, aí vem aquela questão, né? Eu, Camila, né, entendo, e todo mundo que é deficiente visual também entende, que as pessoas têm essa curiosidade, assim, antes, queridos, vamos procurar no Google como é que o deficiente visual assiste filme hoje em dia, né? Então, assim, fazer uma pequena explicação a respeito disso. Antes, há bem pouco tempo atrás, a gente tinha que, quando a gente chegava no cinema, a gente tinha que lidar com um aparelho do tamanho, assim, mais ou menos, de uma caixa, assim, como se fosse aqueles antigos, aqueles Discman, né? Quem é 40 a mais aí vai saber do que eu tô falando. Era um trambolho desse tamanho, assim, que tinha um fone que tapava os ouvidos, né? Não era aquele fonezinho dentro do ouvido. E esse equipamento de audiodescrição, que todo cinema tem que ter, mesmo que a pessoa não tenha as tecnologias de hoje, ele tem um quadrado grande, gordo, assim, alto, onde a gente faz ali os comandos para poder ter acesso à audiodescrição, e tem aquele fone enorme. O que acontecia? Aquilo ali a gente se expunha muito, né? Tinha muita exposição, porque a pessoa era claro que a pessoa tinha algum problema, alguma deficiência para precisar usar aquilo ali. Eu nunca tive problema em me expor, né? Eu adoro me expor, inclusive. Mas, assim, isso era uma coisa desconfortável para muita gente. Hoje, graças a Deus, a tecnologia evoluiu. Hoje a gente tem um aplicativo chamado Movie Reading, né? Que a gente baixa gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. E aí, nos nossos próprios dispositivos, nosso fonezinho de ouvido, nosso celular, a gente entra no cinema e acompanha o filme com audiodescrição. E o mais legal desse aplicativo é que ele, além de ter audiodescrição para quem tem deficiência visual, tem também acessibilidade em Libras para quem é deficiente auditivo. Então, assim, gente, né? A gente usa esse aplicativo justamente para poder assistir o filme que é com audiodescrição, né? Então, como é que a gente vai usar ele, né? A gente, nesse aplicativo, a gente tem um catálogo onde tem todos os filmes que estão disponíveis nessas duas acessibilidades. A gente vai baixar, vai fazer um download desse filme um pouco antes de ir no cinema, né? Ele vai ficar 24 horas disponível. Não adianta dar uma despertinho, querer assistir o filme sem pagar, porque é conectado com as salas de cinemas principais da tua cidade. Então, tu chega na sala de cinema, tu paga ali, né, na hora do ingresso, tu paga o teu ingresso de cinema, e aí ele já vai ficar disponível para sincronizar no momento em que tu entra na sala. Quando tu tá muito bonitinho ali na sala, com a tua pipoquinha, com a tua água, com o teu refri, enfim, com o que tu quiser, né? Tu senta, coloca o teu fonezinho de ouvido, desativa a claridade da tela, que é importante para quem é deficiente visual, desativa, porque daí não atrapalha quem está assistindo os outros filmes, né? Deixa a cortina de tela ativada com a tela preta. E aí coloca ali
a sincronia. É muito fácil de utilizar, a gente consegue ir seguindo ali as instruções, o aplicativo é super simples. E aí, no momento que acabam os trailers e começa o filme, ele sincroniza com o teu aplicativo e aí tu vai assistindo. Independentemente de ser dublado ou legendado o filme, sempre vai ser dublado, tá? Porque não existe o áudio original do filme sem ser o áudio também da audiodescrição. Então, se o filme é em inglês, francês, não interessa, ele vai estar dublado porque a audiodescrição tem que ser em português, porque nem todo mundo conhece línguas, né? Nem todo mundo é poliglota, né, queridos? Então, assim, fica aqui a dica. Por que eu falei de tudo isso? Porque as pessoas, elas precisam se instruir também, mesmo não sendo deficientes visuais. Então, assim, se tu vai fazer uma pergunta dessas, tu tem que estar preparado para um dos dois pés num balde, né? Chutar totalmente o balde. Então, assim, como que a gente pode reformular essa pergunta? Se tu tem essa curiosidade com relação à pessoa que é deficiente visual, aí, né, querido, tu pode fazer assim, olha só, desculpa te perguntar, mas qual é o tipo de acessibilidade que tu utiliza para assistir o filme, né? Eu queria entender isso, como é que é. E aí, de repente, até tu recebe uma aulinha ali do Movie Reading, se tu quiser um dia brincar com o Movie Reading, brinca para poder ver como é que funciona, como é que um deficiente visual enxerga dentro do cinema. Mas assim, como que o deficiente visual, por que o deficiente visual vai no cinema? Eu não entendo se ele não enxerga. Querido, não tem que entender nada, né? Não é tua obrigação entender, a obrigação é da pessoa que tem deficiência visual e da indústria, né, cinematográfica em geral e os cinemas de possibilitarem acessibilidade para que todo mundo tenha esse entretenimento, ok, queridos? Então fica aqui a dica, vamos buscar no Google, a gente está sempre buscando coisas no Google, né, na internet, sempre mexendo na internet, então vamos buscar uma coisa útil. Antes de fazer a tua pergunta, dá uma procurada ali, te instrui, de repente tu nem precisa fazer a pergunta, tá? Então tá, gente. É isso. Até o próximo episódio, então, da série Perguntas Bestas, haja tolerância. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. E tchau.